Nós vamos falar hoje sobre volumes de sólido de revolução pelo método das cascas cilíndricas. Só que, até para que você entenda o que é interessante esse método, vamos falar um pouquinho mais sobre volume por disco. Lembrando o seguinte, vou fazer aqui, ó. Lembrando o seguinte, que quando você tem uma região, aqui você tem uma função y igual a f de x, aqui eu tenho o início A, aqui eu tenho o término B. Quando você pega isso aqui e gira em torno do eixo x, você encontra um sólido, e nós podemos encontrar o volume desse sólido assim, π, integral daqui onde começa até onde termina a região, do A até B, do quadrado da função que cerca a região por cima, f ao quadrado de x dx. Bom, se por acaso a região for delimitada por duas curvas, ó, y igual a f de x, você nem precisa ficar gravando tanta fórmula. É só você pensar um pouquinho que você consegue chegar em qual que é o que você tem que fazer para calcular o volume do sólido que você obtém quando você rotaciona essa região aqui em torno do eixo x. Aqui eu tenho uma função f de x lá em cima e aqui eu tenho uma função g de x aqui embaixo. Se você gira isso aqui em torno do eixo x, então você vai pegar o sólido que você obtém quando você rotaciona a região que vai do eixo x até a f, aí dá um sólido grandão, né? Aí desse você retira o sólido que você obtém quando você gira a região que vai do eixo x até a g. Então você pega o sólido maior, depois tira de dentro dele esse sólido menor, você só fica com essa casca. Então, para calcular o volume dessa casca, é só você calcular o volume do sólido maior menos o volume do sólido menor. Vai ficar assim, π, integral de A até B, do quadrado da função f, menos o quadrado da função g. Que dá isso, então, que eu acabei de falar. Então, esse aqui nós chamamos de disco, né? Quando você faz um corte aqui, um corte transversal aqui, se você pegar e essa partezinha aqui que rotacionou e tirar daqui, você vê que é um disco. Se você fizer o mesmo aqui, você encontrará aqui uma arruela. Quando você gira aqui e tira o anel, né? Tem livros que chamam isso aqui de anel, ou então arruela. É o que você obtém. Mas aqui eu estou girando em torno do eixo x. E eu quero que você repare o seguinte. Depois eu falo com vocês sobre isso. Porque nós vamos ter que saber qual fórmula que nós vamos usar. Porque até o momento nós só temos essa, por disco ou arruela. Mas nessa aula nós veremos outra. E aí você vai ter que saber discernir qual das duas é que você vai utilizar. Então, uma forma é você olhar, seria olhar para aqui, ó, o que está antes do igual e o eixo de rotação. Olha aqui, antes do igual, à esquerda do igual e o eixo de rotação. Está vendo que são diferentes? São diferentes. Aí eu estou girando lá em torno do eixo x. Agora olha aqui de novo, ó. Aqui é o eixo y aqui é o eixo y. De novo, olha o que está à esquerda do igual. Aqui é x e aqui é y. Olha o que está à esquerda do igual. Aqui é x, ó, aqui é x também e aqui é y. Então veja que as letrinhas estão diferentes. No outro método vocês verão que ocorrerá uma igualdade entre essas letrinhas aqui. Então só repare isso por enquanto. Agora eu estou colocando a seguinte pergunta. E se eu quiser girar em torno do eixo y? Não é mais em torno do eixo x como nós colocamos ali. É para girar em torno do eixo y. O que você pode fazer caso você resolva, não, eu quero usar o método de disco ou arruelas, ou então anéis, aquela segunda parte lá. O que você precisa fazer é pegar a curva que cerca a região para a direita, né, e você tem que ter a lei de formação dela, a lei que define ela, você tem que ter o x escrito em função do y. Quando isso acontece, o domínio da sua função fica aqui no eixo y.
esse passa a ser o domínio e o eixo X passa a ser o eixo que está com as imagens. É isso que vai acontecer. Não, então, essas regiões aqui, eu vou chamar essas regiões de regiões do tipo 2. E essas regiões aqui eu vou chamar de regiões do tipo 1. Regiões do tipo 1 é quando eu tenho o Y escrito em função do X. Região do tipo 2, vamos acertar isso aqui entre a gente, né? Quando eu falar região do tipo 2, são regiões onde o X está escrito em função do Y. Beleza? Então é o seguinte, caso você faça essa mudança, o que você tem é exatamente o que tem lá. A fórmula não tem por que ser diferente. A fórmula é a mesma. Você vai particionar isso aqui num monte de pedacinho, aí depois cada retângulozinho desse vai girar, vai calcular o volume, vai adicionar o volume de todos os discos que vão aparecer aqui, passa ao limite, e nós já fizemos isso na outra aula. E você chega exatamente no mesmo lugar. Não tem por que ser diferente. Ok? Então, a fórmula para você calcular o volume, caso você queira girar em torno do eixo Y, é a mesma, é essa aqui. Lembrando que você tem que colocar o X escrito em função do Y. Tem que colocar o X escrito em função do Y. Então, olha só. Π integral de C até D. O C é onde a região começa, o D é onde a região termina. O quadrado da função que cerca a região, o gráfico dela cerca a região pelo lado direito. E aqui nesse caso, se você pegar uma seção aqui, um corte aqui, e depois que girar essa partezinha aqui, um retângulozinho, você terá novamente um anel, uma arruela. E o jeito de calcular o volume é o mesmo. Você vai calcular o volume do sólido que você obtém quando você gira a região que vai do eixo Y até essa curva da direita. Aí encontrou o sólido grande. Depois, o que você obtém quando você gira essa parte branca? Aí você subtrai. Então é bem tranquilo, é bem fácil. Você precisa então identificar quem é a curva da direita, quem é a curva da esquerda. Uma maneira de você ver isso com bastante clareza é colocar uma linha horizontal, onde cruzou aqui, ó, você olha isso aqui é da direita e procura saber, para esse Y aqui, se eu tenho um Y aqui, quem é isso aqui? Esse aqui vai ser um psi de Y. E quem é esse aqui? Vai ser um φ de Y. O que você precisa saber é esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho aqui é que vai ser importante para a gente. Então vamos supor que o meu problema, vamos para aqui agora, vamos supor agora que o meu problema seja calcular o volume do sólido que eu obtenho quando eu giro essa região aqui em torno do eixo Y. Se você girar essa região aqui em torno do eixo Y, nós precisamos colocar um número aqui, né? Vamos pensar num copo? Num copo, então vamos colocar, sei lá, vamos colocar aqui, sei lá, 6, vai. Dá 12 centímetros, não ficou muito grande, né? Vamos colocar menor? 4. Pronto, 4 centímetros. Eu tenho um copo aqui que vai ter 8 centímetros de diâmetro. Veja que nesse caso, esse projetinho aqui, se você fosse pensar desse jeito, você vai girar isso aqui em torno do eixo Y. O volume do sólido que você vai calcular não é o quanto que vai caber dentro dele, é o quanto de material que você vai usar para fazer ele. Né? Seja lá vidro, por exemplo, quantos centímetros cúbicos de vidro, nem sei se vidro é assim que mede, enfim, mas quanto que você vai usar para fazer então esse copinho aqui. Pois bem, olha só, se eu vou girar em torno do eixo Y, lembra que eu falei para vocês que as letrinhas têm que ser todas trocadas? Olha aqui, ó, vamos voltar aqui. Olha aqui, ó, x, y. Aqui eu tenho y. Não pode. Se é para usar esse método, as letrinhas aqui têm que ser diferentes. Eu preciso deixar o x em função do y. Então essa curva aqui, que é y igual a x ao quadrado, eu tenho que escrever ela, ó, y igual a x elevado ao quadrado. Aqui não é difícil você perceber, né? Já que o x aqui é maior do que zero, você vai aplicar a mesma coisa nos dois membros. Então vai ficar assim, raiz de y igual a raiz de x ao quadrado. Isso aqui, o seu x não tem problema de ser menor do que zero, é só maior do que zero. Então, se o x é maior do que zero, raiz de x quadrado é x. Então, você fica só assim, com raiz de y igual a x. Ou seja, essa mesma curva aqui,
ela é y igual a x ao quadrado e ela também é x igual a raiz de y. A mesma curva, ela é descrita de duas formas. Uma y igual a x ao quadrado, você arbitra valores para o x. A outra é x igual a raiz de y, aí você arbitra valores para o y e encontra o x. Então veja, eu preciso aqui, já que eu vou girar em torno do eixo y, as letrinhas têm que estar diferentes, já estão, né? Ó, x e y já estão diferentes, beleza. Eu estou nesse caso aqui ou nesse segundo? No segundo. No segundo, né? Aí se você não quiser ficar com muita dúvida, assim, se quiser perceber fácil, coloca uma linha horizontal aqui. Coloca uma linha horizontal aqui. Esse aqui representa um y genérico, qualquer. Um y qualquer. Aí você veja que intercepta aqui nesse lugar e nesse lugar. Você tem que saber quem é isso aqui e quem é isso aqui. Em termos de y, né? Ou seja, em função do y. Se você suspender aqui, vai mudar a posição. Mas eu quero a resposta em função do y. Quem é isso aqui? Isso aqui não é essa reta vertical? Independente do valor de y, é a mesma coisa? Como é que é essa reta vertical que passa pelo 4? X igual a 4. Então esse aqui é x igual a 4. E se esse aqui é y, isso aqui é o quê? X igual a y. Não, raiz de y. Raiz de y. Essa curva do lado de cá é raiz de y. Então isso aqui, ó, é raiz quadrada do valor que você colocou aqui. Beleza? Agora você precisa desse tamanho aqui, ó, para você... Não é bem daquele tamanho, não. Você precisa dessa diferença aqui. É a função da direita ao quadrado menos a função da esquerda ao quadrado. Olha, a função da direita é o 4. A função da esquerda é o raiz de y. Agora o C é onde começa aqui. Começa no 0. E o D, onde termina? O D é 4. D é a imagem de 4. O D, muito bem. O D é a imagem do 4. Você precisa vir para cá, ó. Tem que saber quem é esse cara aqui. E se eu tenho 4, essa curva aqui não é y igual a x ao quadrado? Se você tirar o x e colocar 4, aqui vai ficar então 16. Então nesse caso aqui, eu tenho que o volume do sólido que eu obterei aqui será assim, ó, pi integral. Onde começa e onde termina em y. Começa no 0, termina no 16. Começa no 0, termina no 16. Agora aqui aparece aqui, quadrado da função da direita. Quadrado da função da direita é o quadrado do 4. Menos o quadrado da função da esquerda. O quadrado da função da esquerda é o quadrado da raiz de y. Raiz de y aqui, ó. Então essa é a integral que vai calcular o volume do sólido. O volume do sólido, então, será isso aí. Então aqui agora, bom, ficou simplesinho, né? Uma integralzinha boba. Integral de 0 a 16. Cuidado aqui, hein? Você tem que integrar. Não vamos integrar ainda não. Vamos colocar aqui. 4 ao quadrado é 16. Raiz de y ao quadrado dá y. dy. Moçada, erros comuns. Aluno pegar o 16 e colocar do lado de fora. Ah, porque constante pode ser a integral. Aí vai tiro. Não pode fazer isso. Só se estiver multiplicando. Só se estiver multiplicando. Outro erro comum. Integral de 16. Não tem que fazer isso. Você tem que perguntar assim, ó. Quem que é o derivo que dá, em relação a y, né? Que dá 16? 16y. Então vai ficar assim, ó. Π que multiplica 16y menos y ali vai ficar y elevado ao quadrado dividido por 2. Isso variando de 0 até 16. Aí você troca agora o y por 16, né? Vai ficar π que multiplica 16 vezes 16 menos 16 ao quadrado dividido por 2. Pessoal, aprende a fazer essas continhas aqui rápido. Ó. Ou você usa a calculadora, ou você pensa assim, ó, 16 vezes 16, 16 ao quadrado. Aqui também tem um 16 ao quadrado. Então aqui no caso, vai ficar assim, π multiplicado por 16 ao quadrado, você coloca o 16 ao quadrado em evidência, aí sobra 1 menos meio. Olha aí, como é que ficou simples.
Dá para fazer até manualmente, né? Aí ficou bem pequenininho, ó. 2 vezes 1, 2 menos 1, 1. Então ficou π vezes 16 ao quadrado multiplicado por meio. Bom, então ficou π sobre 2 vezes 16 ao quadrado. Esse número dá um número bem grande, né? Então, na verdade, esse copo aqui seria um copo de 16 centímetros, 16, 16. Olha, tem 4, tem 8 por 16. Ah, não é tão grande assim não. O que isso aqui é um 20 centímetros? Seria um copo mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Mais ou menos isso. Mas veja bem, nós não estamos falando aqui do quanto que cabe aqui no copo, e sim do material que eu uso para fazer o copo. Viu como é que é simples? Bem simples, né? E como é que eu calculo agora para saber quanto que cabe no copo? Boa pergunta. E aí, se eu quiser saber quanto que cabe no copo? Aí você tem que subtrair pelo que está em branco ali. Ao invés de dar x igual a 4, eu dou x igual a 0. Fazer o quê? Ao invés de dar x igual a 4, x igual a 0, calcula para cá. Você tem que tirar. Como assim sem ter que tirar? Ah, sim. Ah, entendi. Muda a área. Ou seja, olha o que ele está falando. Deixa eu ver se eu entendi o que ele disse. Ele falou assim, ao invés de eu ir até o 4, né, ao invés de eu usar o 4 aqui, o x igual a 4 como delimitador, eu vou usar o x igual a 0 como delimitador. Se eu fizer isso, ó, se eu fizer o x igual a 0 como delimitador, eu vou ter isso aqui, é o x igual a 0, esse aqui é o x igual a raiz de y, e aqui eu tenho 16, e aqui eu tenho 0. Quando eu juntar tudo isso, eu tenho isso aqui. Essa partezinha é a parte que eu vou girar aqui em torno do y. Se eu vou girar em torno do y, aqui é x, já está certinho. Aí se você traçar aquela linha horizontal que eu falei para você, ó, a função da direita passou a ser a raiz de y. Função da esquerda, a função da esquerda é o 0. E nesse caso aqui o volume será então π, integral de 0 até 16, do quadrado da função da direita, ou raiz de y ao quadrado, menos o quadrado da função da esquerda, dy. Ou seja, será assim, π integral de 0 a 16, y dy. Esse aqui vai dizer a você quanto que cabe dentro do copo. Certinho? Foi isso que você falou?